Olá, bem-vindo ao Mundo Agro, seu programa semanal de entrevistas sobre o mercado internacional para o setor agropecuário. Essa semana a gente tem a convidada muito especial, Tatiana Prazeres. Tatiana é doutora em Direito Internacional, já foi secretária de Comércio Exterior pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também foi conselheira sênior por muitos anos do diretor-geral da OMC. Uma pessoa muito especializada em comércio internacional, acho que uma das mais especializadas do Brasil. Atualmente, ela está morando na China, em Pequim, onde ela é professora da Universidade de Economia e Negócios Internacionais. E, além disso, é colunista da Folha de São Paulo. Uma coluna, aliás, que se você ainda não lê, deveria passar a ler, porque é sensacional, todas as semanas com ótimas informações. Tatiana, é um prazer ter você aqui com a gente essa semana. Muito obrigada pela sua presença. Lígia, eu que agradeço, é um prazer participar do seu programa, contente de ter a oportunidade de conversar com você. E nós vamos hoje conversar então um pouco sobre a Organização Mundial do Comércio, um local onde a Tatiana trabalhou por muitos anos e tem muito conhecimento. E é também uma instituição que hoje está aí na mira do debate internacional, né, fazendo parte, inclusive, das discussões de campanha presidencial nos Estados Unidos, também tema em outros países. Então, o que está acontecendo com a OMC hoje, Tatiana? O que a gente vê aí de discussão que pode impactar o nosso setor, mas, acima de tudo, quais são esses interesses que estão em jogo? O que é a reforma da OMC que a gente escuta falar, né, e que o Brasil tem tido até um papel bem protagonista, o nosso Ministério de Relações Exteriores nessas negociações? O que é isso? Do que a gente está falando? Bom, Lígia, eu acho que é uma ótima pergunta, porque se fala muito sobre a reforma da OMC e se entende pouco a respeito do que está em discussão. Acho que o primeiro ponto é um pano de fundo muito complicado, né? Eu acho que é um momento difícil para organizações internacionais, para o multilateralismo comercial. A posição americana que mudou, né? Mudou nos últimos anos, mudou sobre a administração Trump. Os americanos sempre foram muito engajados na OMC, sempre foram comprometidos com a organização que, no fundo, eles ajudaram a criar, né? Então, isso mudou nos últimos anos e cria desafios novos para aqueles que gostariam de ver a OMC ativa, uma OMC capaz de entregar resultados negociados, né? Bom, você sabe, o Brasil tem um histórico de muita atuação na OMC, o Brasil ganhou vários casos nos contenciosos da OMC relativos ao agro, né, brasileiro. O Brasil também é muito ativo nas negociações comerciais. Em relação ao agro, por exemplo, em 2015, houve uma decisão multilateral, ou seja, envolvendo todos os países, na época, enfim, quase 164 países que se comprometeram a não mais subsidiar a exportação agrícola, né? E esse é o subsídio mais danoso ao comércio internacional, né? O subsídio à produção doméstica, o subsídio à exportação, e esse entendimento por consenso, né, é algo realmente muito, muito importante, ou seja, a partir daquele momento, os países se comprometeram a não mais conceder esse tipo de apoio que é o que mais afeta, mais distorce, mais prejudica o comércio internacional. Então, a OMC, uma OMC forte, uma OMC capaz de entregar resultados negociados, capaz de solucionar disputas, é algo que interessa muito ao Brasil. Então, nesse momento em que muitos questionam a organização, é um momento delicado. Há muitos países que falam numa reforma da organização. Não há uma agenda definida, não há uma lista de itens em relação aos quais todos concordem, enfim, é disso que se trata, né? A gente tem, por um lado, os americanos que francamente, gostariam de fazer com que a reforma da OMC pudesse ajudar a conter o crescimento da China, pudesse ajudar a limitar a margem de ação da China para que ela não desenvolva determinadas políticas que não convêm aos Estados Unidos. Tem interesse, por exemplo, em regular melhor a atuação de empresas estatais, subsídios industriais, temas relacionados à propriedade intelectual, por exemplo. A China, por sua vez, tem interesse em fazer com que a OMC que a OMC contenha esse unilateralismo, protecionismo,
contém a discriminação, né, no comércio que realmente tem sido usado contra a China. Não são interesses bem diferentes, evidentemente, mas eu acho que o desafio é encontrar aí um espaço comum, especialmente entre os grandes players, que permita a destravar um pouco as conversas na OMC e facilite entendimentos maiores. Não é fácil, mas é possível, né? É possível. É necessário que haja um pouco uma aproximação de visões entre China e Estados Unidos. Eu acho que esse é o pano de fundo que vai influenciar a possibilidade de sucesso na OMC. Assim, pegando um tema de interesse, né, bastante interesse do setor agrícola, é a questão dos subsídios agrícolas. Quando esse acordo foi negociado, naquela época, os países que realmente davam subsídios agrícolas eram os países da União Europeia, né, e os Estados Unidos. Eram os países que tinham mais recursos até hoje, né, usam muito recurso público para subsidiar a agricultura. No entanto, esse quadro vem mudando. A gente está vendo aí a Índia e a China cada vez mais aumentando a sua política de subsídio. Isso muda o cenário de negociação na OMC? Muda, Lígia, com certeza, você tem toda a razão. Houve essa vitória histórica, né, de 2015 para a eliminação de subsídios às exportações agrícolas, mas os subsídios domésticos ainda distorcem muito o comércio internacional, né? É um tema muito importante para a competitividade do agro brasileiro. Veja, para o produtor brasileiro é importante competir em condições equilibradas, em condições justas, se você quiser. É importante que o produtor brasileiro não esteja competindo com o tesouro do outro país, com a capacidade do outro país a conceder subvenção, né, para os seus produtores. Então, o subsídio doméstico, eu acho que é o grande desafio das negociações agrícolas na OMC. E a verdade é que o aumento dos subsídios por parte de países em desenvolvimento, por parte da China, da Índia, é algo que preocupa. Eu acho que por dois motivos. Primeiro, porque, claro, o maior subsídio no cenário global é ruim para o Brasil, distorce mercados importantes, distorce destinos importantes e distorce, digamos, o mercado internacional de maneira geral, empurra preço para baixo, etc. Em segundo lugar, porque também isso prejudica as negociações internacionais. Ou seja, se China, Estados Unidos e Índia também não tiverem interesse em mudar as regras porque querem continuar subsidiando, um acordo internacional se torna mais difícil, né? Acho que, historicamente, quando a gente pensa em subsídio agrícola, a gente pensa numa demanda de países em desenvolvimento, né? E isso mudou, né? Isso mudou porque, especialmente, você tem China e Índia muito preocupadas com o conceito de segurança alimentar. E, na visão desses países, segurança alimentar passa por subsidiar, ou seja, segurança alimentar é algo que depende menos de comércio internacional. Para a China depende também, evidentemente, mas engloba um componente de apoiar, né, por meio de subsídios, a produção doméstica. Então, isso afeta as alianças, né, que podem se formar para que o problema seja resolvido na OMC. O Brasil já se alia a outros players, como Austrália, Nova Zelândia, além de outros países em desenvolvimento, como Uruguai, Paraguai. Então, é uma configuração de negociação que muda em função dos incentivos terem, digamos, sido alterados pelo fato de que, principalmente a China, né, mas também a Índia, tornaram-se grandes subsidiadores da área agrícola. Pois é, e quando a gente fala assim, da Organização Mundial do Comércio, é um espaço, né, a OMC é um espaço de negociação de regras globais para o comércio internacional, mas além disso, como você tinha mencionado no início, ela também é um espaço que tem como um tribunal, né, que analisa casos internacionais em que os países podem fazer reclamações para levar as suas insatisfações, acusando um outro país ou não, demonstrando que ele não cumpre as regras que foram negociadas dentro do OMC, né? E os Estados Unidos, há alguns anos, vem bloqueando indicações, né, para o órgão de apelação desse, que nós vamos chamar aqui de tribunal, né, desse órgão contencioso, vamos falar assim, né, onde tem as decisões da OMC. Então, por que você entende que tem essa insatisfação com esse órgão de apelação? É uma insatisfação com as decisões que foram tomadas, né, no contencioso da OMC, em contenciosos, ou é uma insatisfação mais global mesmo com a instituição como um todo?
Uhum. Lígia, eu acho que você tocou no problema mais agudo, né, da OMC neste momento, que é o fato de que não há um órgão de apelação atuante em função de que, como você indicou, os Estados Unidos terem bloqueado a nomeação de novos juízes, e aí, como você falou, tribunal, juízes, porque, enfim, é o paralelo melhor, não é exatamente, mas é o melhor paralelo. E aí, à medida em que os mandatos dos juízes que estavam na ativa foram expirando, a impossibilidade da indicação de novos juízes fez com que a OMC tivesse, nesse momento, menos de 3 membros, né? E isso impede que as decisões sejam tomadas, que os recursos sejam julgados. Isso, então, paralisa o sistema de solução de controvérsias à medida em que essa segunda instância, digamos, o Tribunal de Recursos, não funciona. Eu acho que a insatisfação dos Estados Unidos com a OMC não se limita ao órgão de apelação, né? Mas em relação às queixas dos americanos, o que eles dizem é que, ao interpretar as regras da OMC, as regras que foram acordadas, o órgão de apelação estaria criando direitos, estaria indo além da sua competência, do seu mandato, ele estaria criando novas obrigações que, na visão dos americanos, nunca foram negociadas pelos seus representantes, né? Então, há isso, há uma questão da própria atuação, né, dos limites da atuação do órgão de apelação. Eu acho que isso não se resolve em breve. O que os países fizeram, o Brasil inclusive, foi criar um mecanismo paralelo, temporário, né, que vale enquanto não se resolver o problema, mas de alguma maneira ajuda a criar, na minha visão, um pouco de pressão sobre os americanos para equacionar a situação. Então, para os países que participam desse sistema paralelo, se houver uma disputa e haverá um tribunal para o qual recorrer, de maneira que a disputa seja definitivamente solucionada. Porque no mecanismo, digamos, atual, o mecanismo regular da OMC, que hoje, como a gente falou, está bloqueado, a disputa não tem fim. Não tem fim porque o país exerce o seu direito, digamos, de recorrer, ou não há um órgão de apelação funcionando, então aquela disputa fica no limbo, como a gente fala. Então, Brasil, China, União Europeia e um outro grupo importante de países decidiu criar esse mecanismo paralelo que funciona para disputas entre eles, né? É novo, isso acabou de ser anunciado, então a gente ainda não tem nenhum caso resolvido por esse mecanismo paralelo, mas além de ter valor em si, eu acho que pode ajudar a facilitar uma solução, talvez numa outra administração americana, né? Eu acho que também tem um grande ponto de interrogação em relação à posição dos americanos, não apenas sobre o órgão de apelação, mas sobre o OMC em geral. E aí as eleições vão ajudar a esclarecer algumas dessas questões. Quando a gente analisa o comércio internacional como um todo, a gente vê que China e Estados Unidos eles têm um peso gigante, né? Assim, a maior parte do comércio hoje no mundo é feita por esses dois países. Esse peso econômico desses dois países, né, e um organismo internacional onde todas as decisões são por consenso, isso é também um ponto de insatisfação, que eles têm um peso econômico tão grande e tão pouco poder de decisão dentro da organização? Eu acho que, principalmente para os americanos, né, há muitos nos Estados Unidos que não veem com bons olhos o fato de que, por exemplo, um tribunal internacional decida o que os americanos podem ou não podem fazer em matéria de política comercial. Mesmo que, evidentemente, isso tudo tenha sido objeto de um grande acordo e que os americanos tenham exercido muita influência na definição dessas regras, né? Mas, de alguma maneira, há um desconforto nos Estados Unidos em relação a uma organização internacional definir limites, né, para a capacidade de atuação do governo americano. A China tem uma visão um pouco diferente. A China, neste momento, é um país que defende o fortalecimento da OMC, exatamente porque ela sabe que sem a OMC ela estará sujeita, né, a medidas unilaterais, protecionistas, discriminatórias, por parte dos Estados Unidos. Então, há visões diferentes dos grandes em relação à OMC, mas ao mesmo tempo é curioso, Lígia, porque eles estão se conversando na organização
E aí, você mencionou, né? São muitos membros, as decisões são normalmente tomadas por consenso, é verdade, mas há interesses que favorecem o diálogo e se começa a explorar a ideia de novos formatos para as negociações. Ou seja, ao invés de decisões tomadas apenas por consenso, a ideia é que não haja votação, não é disso que eu estou falando, mas que as negociações possam ser feitas em grupos menores. Então, eu acho que o fato de que a gente tem, por exemplo, Estados Unidos e China conversando hoje na OMC sobre comércio eletrônico é sinal de que é possível dialogar e talvez seja um caminho a ser explorado pelo agro para novos acordos dentro da OMC. Aqui, acho que você tocou num ponto bem interessante, quando fala que a China, né, se entende ou tem dado mais valor ao OMC para exatamente não ficar à mercê de medidas unilaterais protecionistas. Isso é uma preocupação da China, mas é também uma preocupação, por exemplo, do Brasil, né? A gente, muitas vezes, principalmente o setor agropecuário, é vítima assim, de medidas que são protecionistas, né? Então, assim, o fortalecimento do multilateralismo teria esse lado de redução dessas medidas protecionistas. Mas e nesse cenário que a gente está vivendo, de uma redução de comércio, né, de muitos países preocupados com a integração das suas cadeias de valor, de ter etapas da sua cadeia de valor muito importantes que são fora do país, e aí com a pandemia isso acendeu, né, nos países a um fervor mais nacionalista, né, de nacionalizar a produção novamente. Como fica esse cenário e como que o Brasil pode se colocar nisso também, né? A gente vai viver um período aí mais protecionista mesmo? Lígia, é uma ótima questão. Acho que muita gente tem se perguntado qual é o futuro da política comercial no pós-pandemia, né? Qual é o impacto da pandemia para a maneira como os países pensam o seu comércio exterior. É difícil falar em tendências, né, mas acho que alguns sinais aí que nos chamam a atenção. Eu concordo com você, eu acho que há sinais, a indicação de nacionalismo econômico, né, uma maior presença do Estado na economia. Há sinais de protecionismo também, né? Acho que para o agro, subsídios é algo que preocupa. Há algo que me chama a atenção e que eu acho que é especialmente sensível para o agro, que é o ressurgimento de narrativas pró-autossuficiência, né? Isso é realmente muito sensível. Veja, quando os países começaram a adotar restrição às exportações de equipamentos de proteção individual, né, para o combate à pandemia, eu comecei a ler sobre isso e muitas pessoas dizendo, claro, faz todo sentido, né, você atender suas necessidades em primeiro lugar, etc. E imediatamente essa narrativa, né, me preocupou em função dos interesses do agro brasileiro, né? Em primeiro lugar, quando um país adota essa restrição às exportações, acaba convidando os outros que produzem a responder da mesma maneira, né? Não, então, se o país A restringe, é melhor o país B, que produzo, também fazer a mesma coisa, e aí você tem uma escalada de restrições ao comércio que não convém, enfim, por vários motivos. Mas também há o risco de, se a gente fez restrição às exportações de equipamentos de proteção individual, ou de medicamentos, ou de seja lá o que for, talvez seja necessário restringir a exportação de alimentos, né? Então, à medida em que essas restrições surgem, elas se proliferam com muita velocidade na esteira disso que você falou, né? Dessa sensação de vulnerabilidade gerada pela pandemia, essas incertezas econômicas provocadas por essa grande disrupção, né, que foi, digamos, os primeiros meses da pandemia. Essa preocupação com esse argumento da autossuficiência, medidas de restrição às exportações, eu acho que preocupam muito. A gente mencionou na segurança alimentar, por exemplo, o Brasil, corretamente, defende que a melhor maneira de responder a preocupações de segurança alimentar é com o comércio, né? Se posicionar como um parceiro confiável, como um fornecedor confiável de alimentos. Mas à medida em que outros países começam a adotar restrições às exportações, os países que dependem de alimentos importados
respondem com, bom, então eu preciso incentivar, eu preciso proteger, eu preciso me tornar mais autossuficiente de maneira a atender a minha preocupação de segurança alimentar. Então, essa sensação de vulnerabilidade, eu acho que pode repercutir mal para os interesses do agro, né, no cenário internacional. O contexto econômico internacional já é de mais nacionalismo, mas há medidas específicas relacionadas à autossuficiência, restrição de exportações, que eu acho que são preocupantes. Pois é. E um outro tema também que eu queria trazer aqui antes da gente terminar o programa é a questão desses novos temas que estão influenciando o comércio internacional. Hoje o comércio, né, não é só a gente comprar e vender, muitas outras coisas influenciam a gente poder exportar os nossos produtos. E um tema que está aí na mídia todos os dias no Brasil, que é uma preocupação da sociedade brasileira e também do setor do agronegócio, é o tema ambiental. A gente tem visto uma discussão muito grande, pressão de compradores internacionais em função da Amazônia, a gente tem visto investidores, né, fazendo cartas, manifestos. Essa é uma preocupação do agronegócio, é um setor exportador, é um setor que respeita o meio ambiente no Brasil. O Brasil tem uma série de regras que até outros países não cumprem, não seguem igual, né, tem regras diferentes em outros países. E aqui, claro, nós temos também problemas a serem enfrentados. Como essa discussão ambiental pode se misturar com temas comerciais, né? Isso está presente na preocupação em organismos multilaterais, como, por exemplo, a OMC, ou é uma discussão que deveria ser mais bilateral, né? O que você vê desse tema aí agora, né, nessa discussão? Olha, Lígia, eu acho que você tem razão, é um tema importante e eu acho que requer não só atenção, mas ação, né, por parte do Brasil. A relação entre comércio e meio ambiente é inescapável, é inevitável. Eu acho que ficou para trás aquela expectativa de tratar os assuntos como separados, né? Eu acho que não é mais possível nos dias de hoje. Em acordos internacionais, claro, isso já está presente há muito tempo, a negociação de cláusulas de compromissos ambientais, às vezes um capítulo sobre o meio ambiente em acordos comerciais. Em alguns casos, países assumem compromissos de de observar padrões altos de proteção ambiental. Em outros casos, compromissos de não diminuir, de não baixar a proteção ambiental, etc. Isso não é novidade, né? Também não é novidade o fato de que muitos países, muitos segmentos de sociedade civil em outros países, produtores, etc., se utilizam desse argumento como com objetivos protecionistas, né? Ou seja, você utiliza o argumento da proteção ambiental como uma barreira disfarçada ao comércio. Isso não é novidade, o Brasil conhece isso, enfim, busca lidar com isso de diferentes maneiras. O que a gente tem visto hoje, de uma maneira mais acentuada, é pressão de alguns países para utilizar o comércio de modo a influenciar políticas ambientais em outros países, né? E aí toda a discussão sobre o Mercosul e a União Europeia, por exemplo, né? Resistência em alguns países em relação à ratificação do acordo para que o Brasil, digamos, adote políticas ambientais, reforce suas políticas ambientais, etc. Ou taxa de carbono, por exemplo, né? Eu acho que é necessário que haja mais transparência, né? E que o governo brasileiro e outros interessados nisso busquem mais transparência e, de alguma forma, também façam um pouco de autocrítica, né? Eu acho que é necessário avaliar realmente o que tem sido feito no Brasil. Eu acho que se fala muito em um esforço de imagem internacional, eu acho que esse é um esforço importante, mas não é só uma questão de imagem, né? Não basta só reclamar que o que o Brasil faz não é reconhecido. Eu acho que algumas ações vão ter que ser tomadas no Brasil para que esse esforço de imagem tenha resultado. Eu acho que tem você pergunta sobre como a OMC se posiciona em relação a esses temas, se há discussão na OMC.
Eu acho que uma OMC forte favorece os interesses brasileiros nessa área, né? Nós temos o acordo sobre barreiras técnicas, o acordo sobre medidas sanitárias e fitossanitárias na OMC, que definem parâmetros, né? Definem parâmetros para evitar justamente que essas medidas se prestem a um protecionismo disfarçado. Há um trabalho no comitê, que é o trabalho regular da OMC, em que os países levantam as medidas adotadas pelos outros, questionam, pedem informações, etc. Em vários casos, esse processo de consultas, como a gente chama, já é suficiente para rever algumas dessas medidas que prejudicam as exportações brasileiras. Além desse processo no comitê, o mecanismo de solução de controvérsias, né, sobre o qual a gente mencionou, com o tribunal, etc., o Brasil já se utilizou dele para questionar barreiras desse tipo que prejudicavam as exportações brasileiras. Então, isso tudo reforça o argumento da importância de uma OMC que seja ativa, que seja respeitada, que tenha credibilidade. Ou seja, usar a OMC para conter essas barreiras protecionistas disfarçadas de argumentos legítimos, né, da defesa, por exemplo, do meio ambiente. E, de maneira geral, eu acho que o Brasil tem aliados para que a ciência, né, as medidas baseadas em ciência, ganhem mais força no contexto internacional e para que haja mais transparência na adoção dessas medidas. Então, na OMC ou fora dela, o argumento da ciência é algo que, enfim, encontra eco em outras partes. Eu acho que o Brasil tem aliados importantes aí para evitar essas barreiras desnecessárias. Tatiana, o nosso tempo que hoje acabou, então, mas eu queria dizer que foi muito obrigada, né? Foi um prazer conversar contigo. Se você quiser deixar uma mensagem final para o produtor rural que está nos assistindo, mas também para todas as pessoas que assistem o canal, por favor, fica contigo a palavra. Obrigada, Lígia. É um prazer realmente conversar com você, participar do programa. Eu acho que o cenário internacional é muito desafiador, né, para o comércio internacional. A gente vai experimentar uma redução muito acentuada do comércio em função da pandemia e mudanças muito significativas no cenário internacional em função dela. Eu acho que o comércio do agro é menos afetado, né, pelas circunstâncias, ainda assim mas o Brasil tem mostrado resultados muito positivos no agro a despeito dessas dificuldades todas. Eu realmente olhei os números recentemente, fiquei muito impressionada, né, com essa resiliência do agro brasileiro, essa capacidade de se adaptar a despeito das dificuldades. Então, é uma mensagem de otimismo, né, em relação ao agro nesse momento difícil. Bom, muito obrigada. Esse foi o Mundo Agro com Tatiana Prazeres e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro semana que vem.